empreendedorismo, a gente, no começo, a gente não tem dinheiro pra pagar modelo, não tem dinheiro pra pagar ninguém, e aí, mesmo se tem vergonha de tirar foto, você vira modelo, do nada, tá sua cara atrás do ônibus, no anúncio, assim. Eu tenho uns anúncios lá em Curitiba, lá no Brasil, e daí tá passando, assim, os ônibus, o povo tira foto, olha você aqui. Pois é. Daqui a pouco eu tô lá nos metrôs de São Paulo também, vocês vão falar, eu vi essa menina, eu vi ela lá no Brazilian Summit. Então tá, gente, cidadania italiana, seu passaporte para a Europa. Como vocês já acompanharam aí as palestras dos meninos sobre a cidadania irlandesa, né? Todo esse caminho que precisa percorrer com o visto de trabalho para quem quer ficar aqui, né? E dentre as opções de se ficar aqui, tem a cidadania italiana, que muita gente descobre que tem o direito quando já está fora, que foi o meu caso, né? Então, pra gente começar aqui, eu quero fazer uma perguntinha pra vocês. Quem é que é estudante? Quase todo mundo, né? E quem aqui está estudando para conseguir o visto de trabalho? Não quer voltar pro Brasil, quer conseguir um visto de trabalho. Tá. E quem já ouviu falar, antes dessa palestra minha aqui, antes de ver minha carinha ali, quem já ouviu falar sobre ter um italiano na família? Algumas pessoas não, né? Impressionante. É que só se fala disso. E aí, quem nesse momento está pesquisando a cidadania italiana? Boa. Então a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje. E aí, e se você pudesse abrir as portas da Europa sem sair da Irlanda? Será que dá para fazer o processo de cidadania sem sair daqui, gente? Podendo continuar trabalhando, capitalizando, sem precisar, né, sair da sua casa. Será que dá? Vamos ver. Hoje eu vou mostrar pra vocês, é que eu tô aqui, ó, só não tenho controlezinho, né? Hoje eu vou passar aqui pra vocês os principais pontos que eu atendo nas consultorias online, tá? São essas perguntas. Quem tem direito? Como que funciona? Quanto tempo leva? E eu acrescentei a importância de vocês saberem como que é esse processo, conhecer o processo, quais são os documentos necessários, né, para poder reconhecer essa cidadania, como conseguir esses documentos, que é uma coisa muito complicada também para muita gente, e como que a gente pode te ajudar, tá? Então aqui, vou começar com a minha história, a história da Prática, tá? Meu nome é Jéssica Donelli e eu sou fundadora da Prática Consultoria. Muita gente também pode me chamar de Patrícia, porque essa história da Patrícia tem lá no Instagram, né? Era Prática, Consultoria, tudo junto, e ninguém lia a Prática, todo mundo lia a Patrícia. Então, por uns 3, 4 anos aí, todo mundo acha que meu nome é Patrícia, mas eu atendo também. Se alguém me escrever assim, oi Patrícia, te vi lá no Brazilian Summit, eu vou falar, tudo bem, tá tudo certo. Então tá, eu trabalho com processos de cidadania italiana há mais de 6 anos, tá? E a minha história começou lá na Nova Zelândia, quando, assim como vocês, estava fazendo intercâmbio, eu não fiz intercâmbio aqui na Irlanda, e eu gostaria de convidar vocês, já que vocês já seguiram o Felipe lá do Boulder, lá tem 2 episódios da Prática, tá? O primeiro episódio sou eu, falando da minha história, de todos os perrengues que eu passei. Eu levei um golpe muito grande na Itália e assim, foi uma coisa que partiu, né, dessa minha vontade de poder ajudar outras pessoas a não caírem nesse buraco que eu caí. Então, convido vocês a procurarem o episódio lá no Boulder para assistir completo todos os detalhes, com toda a emoção que foi, porque hoje eu vou contar rapidinho aqui mais sobre a prática para vocês entenderem o que a gente faz, tá? Então, eu fazia um intercâmbio na Nova Zelândia, tá? Assim como vocês, a maioria de vocês, saí fora dessa bolha, né, do Brasil, e encontrei oportunidades fora. E para ficar fora do Brasil, como é que faz? Como imigrante, é difícil, precisa de visto, precisa ficar renovando visto, precisa de sponsor, precisa de visto de trabalho. E aí, como é que fica essa questão da liberdade, né, e você progredir na vida? Como é que você vai programar a sua vida daqui anos, se você não sabe nem se a imigração vai renovar o teu visto no próximo mês, né? No próximo ano. E aí, dentro desse meu intercâmbio, conversando com outras pessoas, eu descobri que, né,
pessoas tinham a cidadania italiana e moravam na Austrália na época. E eu falava, mas como que funciona isso? Meu sobrenome é Donelli, meu sobrenome é italiano, então pode ser que eu também possa ter esse passaporte italiano, né? E comecei a ir atrás da minha história e da história da minha família, dos meus antepassados, e descobri realmente que tinha um italiano na minha família. Conversei com o meu pai, com a minha avó, e fui conseguindo reunir essa documentação. Fui pra Itália na época, e aí eu quero que vocês, vou deixar aqui a curiosidade para vocês assistirem lá no Boulder, porque aí foi um perrengue assim sem fim, porque eu caí nas mãos de uma assessoria que me deu um golpe, eu precisei fazer o meu processo sozinha depois. Depois que eu terminei esse processo, no total de 8 meses, vim para a Irlanda de fato, né, isso em 2016, e comecei a vida aqui. 2 anos depois, 2018 mais ou menos, voltei para a Itália para trabalhar com isso, porque muita gente me procurava para dar orientações sobre essa questão da cidadania. Só para vocês entenderem ali, na época eu denunciei essa pessoa que me deu o golpe, não só na polícia italiana, mas eu também a denunciei nos grupos do Facebook que bombavam muito na época, né? E muita gente vinha me procurar falando que estava na mesma situação, que estava passando por problemas com as assessorias e perguntando como é que eu fiz, né? Então eu comecei a ajudar essas pessoas apenas com orientações, e depois que essas pessoas queriam que eu trabalhasse de fato com isso, começou a surgir uma certa demanda, eu fui para a Itália e fui me qualificar nesse tema, tá? Então eu estudei junto à ANUSCA, que é o órgão que qualifica os oficiais de comune italiano, e aí eu abri uma empresa junto com uma outra pessoa na Itália, e eu participava, mandei um e-mail lá bem cara de pau para eles, porque eles ensinam, né, dentro dessas matérias também a cidadania italiana para oficiais de comune. E aí eu quis fazer um curso junto com eles, e eles deixaram, então acho que quase nenhuma assessoria sabe disso. Então do jeito que os oficiais de comune aprendem a fazer processo de cidadania para os estrangeiros, foi o jeito que eu aprendi. Então com isso eu passei a me sentir segura, de fato, a trabalhar a documentação de outras pessoas, porque cada pasta, cada documento tem as suas particularidades, tá? E pula para 2019, voltei para a Irlanda, não quis ficar na Itália, não me adaptei, gente, tentei 2 vezes morar na Itália. A Itália é minha segunda casa hoje, tá? Mas eu não moro lá, eu moro aqui, eu prefiro morar aqui. E aí com isso, muita gente ainda, né, falava, Jéssica, mas eu só confio em você, eu quero fazer cidadania com você. E aí foi quando eu abri a prática, em 2019, e a prática consultoria, ela surgiu no Instagram, compartilhando conteúdo para as pessoas entenderem como é que funciona esse processo. Eu tava cansada, eu não aguentava mais as pessoas caindo em golpe. Pessoas que pegavam a documentação e falavam, eu acho que eu tenho italiano, procura pra mim, fulano, vou te pagar. Aí a empresa falava, tá bom, custa 20 mil, só pra eu achar teu italiano. Aí às vezes, essa empresa inventava o italiano, fraudava toda a documentação até chegar na pessoa, e a pessoa nem tava sabendo. E aí ia pra Itália, aí era enganado na Itália também, porque aí não sabe como é que funciona o processo e não sabe se a pessoa tá fazendo certo ou errado. E no final das contas, essa pessoa que tá te assessorando lá na Itália, ela tá pagando propina para um oficial fazer um processo mais rápido, e isso é crime, quando baixa uma investigação no comune de quem que é a cidadania cancelada, a sua. Então, por isso que vocês ouvem escândalos de cidadania cancelada, até de jogadores de futebol no ano passado. Muitos jogadores de futebol tiveram cidadania cancelada, porque vocês vão entender aqui o jeito certo de fazer um processo de cidadania, tá? Para não correr nenhum risco. E aí eu tava cansada dessas histórias e eu falei, alguém tem que falar sobre isso. As assessorias não falavam como é que funciona o processo. Para elas, quanto menos o cliente soubesse, era melhor. Então eu queria o contrário, eu queria que as pessoas entendessem, soubessem, e que se elas não conseguissem fazer por elas, aí elas me contratassem. E aí foi isso, montei minha equipe lá na Itália com devida demanda, né? E depois de um tempo passei a fazer processos judiciais também, a empresa foi crescendo, veio a pandemia, né? E aí as pessoas não podiam viajar, mas podiam reunir a documentação, então o Instagram ali serviu bastante para essa produção de conteúdo. E aí a prática, desde então, já foram mais de 5.000 consultorias realizadas online, essas que a gente faz
né, de meia horinha, uma horinha, 5 mil orçamentos enviados, e hoje a gente tem uma média de 600 clientes sendo atendidos simultaneamente, né? Tem uma equipe bem grande aí trabalhando no Brasil, aqui na Irlanda e na Itália também, escritórios de advogados que trabalham com a gente na Itália. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem tem direito à cidadania italiana, já que vocês já souberam um pouquinho aí quem que sou eu, quem que é a prática, por que que eu faço esse trabalho, né? E o engraçado, assim, eu tenho essa história com a cidadania italiana que eu já tentei de tantas formas fugir da Itália, assim, dessa história de cidadania, já tive tantos traumas, né? E sempre que eu tento escapar, vem alguma coisa e me traz de volta para esse mundo, né? Então eu nunca consegui, de fato, largar o mundo da cidadania italiana, desde quando eu tentei lá em 2017. E aí eu abracei essa causa pra mim, eu falei, eu vou ser então a pessoa que vai falar sobre cidadania italiana, mas vai falar de uma forma aberta, né? De uma forma que as pessoas entendam. Então se sintam à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta depois que a gente terminar aqui. E hoje, agora a gente vai falar sobre quem tem direito à cidadania italiana, tá? Segundo a legislação italiana, é considerado italiano todo filho de italiano, independente do estado onde esse filho tenha nascido, tá? É diferente da cidadania irlandesa, que os meninos estavam falando, que a cidadania irlandesa você recebe um certificado de naturalização. É tempo de residência. Você tem direito a aplicar para a cidadania irlandesa, porque você morou aqui com visto Stamp 1, Stamp 1, Stamp 4, tantos anos, deu 5 anos e aí virou esse direito de aplicação para naturalização, tá? Existe a naturalização por matrimônio também. A cidadania italiana é diferente, porque ela é iuris sanguinis, ela é direito de sangue. Se você tem um antepassado na sua família, você já nasceu italiano. Eu já nasci italiana, nós já somos italianos desde que nascemos. A questão é que a gente precisa reconhecer esse direito, e esse direito deveria ser reconhecido no consulado, tá? É uma coisa simples, é uma etapa burocrática. Não depende de aprovação de ninguém, contanto que você comprove a legitimidade da sua documentação. Então, é um direito de sangue, desde que não haja interrupções. Então, a gente fala, todo mundo tem direito à cidadania italiana? Não. Eu tenho casos de clientes que têm o sobrenome italiano, mas na análise da documentação a gente descobre que a pessoa não tem o direito porque houve uma interrupção. E a gente tem casos os quais a pessoa não tem sobrenome italiano, ela nem sabia que ela tinha um italiano na família, ela descobriu aqui que ela poderia montar a árvore genealógica dela, do nada achou um italiano lá, que era o trisavô dela, que era o trisavô que teve a bisavó, perdeu o sobrenome no meio do caminho, nasceu ela, e ela tinha direito, não houve nenhuma interrupção, lendo as certidões, e conseguiu a cidadania. Então, é direito de sangue desde que não haja interrupções na linha genealógica, tá? E aí, Jéssica, como é que... Desculpa, só para eu manter no mesmo assunto. Sim, sim. O que se enquadra nas interrupções que podem ter acontecido? O que pode ter acontecido para se enquadrar em interrupção? Eu ia falar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que eu acho que encaixa aqui também. Desde que não haja interrupções, vamos lá. Por exemplo, só existem duas formas de legitimação de filho na Itália. Através de um casamento civil, ou, se não existe um casamento civil, o genitor que transmite a cidadania tem que ser o declarante daquele filho. Então vamos supor que o Giuseppe, lá da Itália, nasceu em 1860, e aí ele migrou para o Brasil em 1880, né? E aí chegou no Brasil, teve um filho. Esse filho casou, teve um outro filho. Esse neto do italiano, ele nasceu fruto de um casamento civil, então ele foi legitimado. E o filho do italiano também foi legitimado, porque ele nasceu fruto de um casamento civil. Acontece que esse neto do italiano, ele não casou, ele teve um filho, né, fora do casamento, que no Brasil, se vocês lerem na certidão, vai estar escrito filho ilegítimo ou filho natural. Filho natural, tomem cuidado com essa palavra, que às vezes a pessoa lê natural, é natural, tá tudo certo. Não, natural quer dizer filho fora do casamento.
E aí ele não casou com essa mulher, né, a qual ele teve esse filho, e não foi no cartório declarar esse filho. E aí o que acontece? Ele falece, e quem vai ver esse problema vai ser agora, geração 2023. Vai ver um problema lá de 1920, né? Como é que resolve isso? Não resolve. Por quê? Esse caso enquadra-se, eles chamam de cidadania por eleição. Nesse caso, aquele pai que não declarou o filho, ele deveria, até os 18 anos desse filho, registrar esse filho como filho, fazer uma declaração de paternidade, dizendo, olha, independente de eu não ter comparecido no cartório para declarar que aquele filho é meu filho, eu o reconheço como filho. E aí ele foi legitimado, esse filho. Ou se esse pai, né, ele casou depois do nascimento desse filho, faz uma anotação no casamento dizendo que no momento do casamento já existia aquele filho e tal. Isso é legitimar, tá? Quando a pessoa que fez, que não casou e teve esse filho e não declarou esse filho, ela tá viva, dá pra fazer isso agora, tá? Mas é um processo que se chama cidadania por eleição. O pai, genitor que não casou, deve primeiro fazer o processo de cidadania. Depois que ele tem o certificado de cidadania, o filho faz a cidadania por eleição. Aí como é que faz isso com alguém que faleceu lá em 1950? Interrupção. Esse é uma questão muito comum e acontece com as mulheres. Porque às vezes a mulher que é a descendente de italiano, ela que é italiana, né? Ela não casou, só que ela estava se recuperando do parto e quem foi declarar foi um tio, alguém. Então isso causa muito problema, isso é um dos maiores motivos de interrupção. Uma outra interrupção é local de nascimento do italiano, né? Se ele nasceu, ele precisa ter nascido, ele precisa ter vivido na Itália unificada. A unificação da Itália aconteceu em 1861, né? Ou 1866 para quem veio do Vêneto. E naquela época, a Itália, antes dessa data, a Itália era reino da Itália, não era República Italiana como a gente conhece hoje. Então, nesses reinos, existiam muitas guerras territoriais e algumas cidades eram pertencentes a outros impérios, por exemplo, o Império Austro-Húngaro. Então, se vocês já pesquisaram sobre a cidadania italiana, já devem saber do caso dos trentinos. Quem é da região de Trento não tem direito à cidadania italiana hoje, porque aquela região era pertencente ao Império Austro-Húngaro. Tem jeito? Tem jeito. Se a gente descobrir, através do desembarque, que aquele italiano, ele migrou para o Brasil depois de 1920, que é quase impossível de acontecer, porque a grande imigração no Brasil dos italianos aconteceu entre 1880 e 1910. E aí o que acontece? Olha o desembarque, vê que ele nasceu numa região que fazia parte do Império Austro-Húngaro, e aí se considera que ele não chegou no Brasil como italiano, mas como austríaco. Aí isso não dá direito à cidadania italiana. Só abrindo um parênteses aqui, os consulados do Brasil fizeram cidadania durante 10 anos para trentinos, durante os anos de 2000 a 2005, e aí eles prolongaram, renovaram para mais 5 anos e foi até 2010. Então, quem entrou no consulado entre 2000 e 2010 e era descendente de trentino, conseguiu a cidadania italiana. Só que eles fecharam e hoje em dia não existe mais isso. Aí agora a gente está todo mundo brigando na justiça, os advogados, para ver se consegue uma jurisprudência, né, várias decisões iguais para esse caso, e aí que seja possível futuramente fazer o processo dos trentinos via judicial. Então, essas são alguns exemplos de interrupção, mas a gente descobre mais casos particulares na análise da documentação, que é isso a gente faz depois que vocês fizeram consultoria, já tem documentação, tudo pra gente poder olhar. E aí, como é que comprova esse direito? Como é que... Eu tenho um italiano, eu sei que eu tenho um italiano na família, porque minha avó falava que a gente fazia macarronada em casa todo domingo, entendeu? Meu avô falava com as mãos, rezava em latim. Tudo isso aí é um tiquezinho ali, uma pista de que existe aí uma ascendência italiana, né? Mas a gente comprova isso através de documentos. Então, é um processo documental, tá? E é necessário apresentar provas de que você tem esse direito. E quais são?
Eu tô bonita nessa foto, né? Quais são os documentos necessários? Alguém quer tirar foto? Quais são essas provas e documentação necessária? Gente, isso aqui é o meu checklist. Basicamente, vocês já estão na consultoria aqui. Já vale ouro isso já vale ouro. Não quero ninguém gravando, né? Aquela. Documentação necessária para o processo de cidadania. Você já descobriu ali. Ai, Jéssica, não, verdade. Olha, alguém falou que tem um italiano lá na minha família. Como é que eu comprovo isso? Através de documento. Então, primeira coisa, você precisa saber que documento que você precisa para poder comprovar essa cidadania. Do italiano, o que você vai precisar? Certidão de nascimento italiano, que eles chamam atto di nascita ou batésimo, né, em italiano. Certidão de casamento, certidão de óbito. E essa CNN que vocês estão vendo aqui, ela significa certidão negativa de naturalização. Entra também na sua pergunta das interrupções. O italiano ele não pode ter se naturalizado brasileiro. Mas isso é muito difícil de ter acontecido, tá? Até hoje, todos esses anos trabalhando com cidadania, eu só vi um caso de um italiano que se naturalizou brasileiro para poder entrar em cargos políticos, tá? No consulado de São Paulo, só teve... A gente sabe porque o consulado de São Paulo, ele publica essa informação, mas dentre todos os milhares de italianos, só tiveram 2 casos de naturalização e eles não divulgam quem é porque não pode, né? Então tem que ficar mandando o pedido lá dentro desse processo para ver se o italiano se naturalizou ou não. Mas isso quem faz é o juiz, é o comune, não é parte de vocês. O que vocês precisam fazer, que é uma coisa que a gente faz no processo, na hora que está reunindo a documentação, depois que já reuniu a documentação e já fez análise, tá? Essa certidão negativa de naturalização. Ela é gratuita, online, a gente faz pelo site do Ministério da Justiça, tá? Filho do italiano, nascimento, casamento, óbito. Neto do italiano, nascimento, casamento, óbito, se já faleceu, que seria talvez o seu avô, né? Bisneto do italiano, nascimento, casamento, óbito, talvez seja seu pai, sua mãe. E o requerente, que seria você, ou mais teus irmãos, tua família, quem está requerendo a cidadania italiana. Não precisa ser bisneto, ou ser neto, ou trineto. A gente vai em quantas gerações tiverem, tá? Contanto que o italiano tenha vivido na Itália Unificada, que ele tenha falecido depois de 1861, né? A gente consegue até... Eu já fiz cidadania até pra hexaneto, tá? Porque as gerações muito curtinhas ali, todo mundo tinha filho com 20 anos, 15 anos, 20 anos tinha filho, vem aí um monte de geração. Mas, geralmente, quando a gente descobre que tem um italiano na nossa família, ele é o trisavô, no máximo tetravô, que seria a 4ª geração, tá? E tem também a maioria, muita gente, assim, da geração, seria isso. Ou é bisavô, ou é trisavô, no máximo ali tetravô, só pra vocês saberem mais ou menos até onde procurar, tá? Então, vocês vão ter um checklist e falar, não, então tá bom, essa documentação que eu preciso, beleza. E agora, como é que eu consigo? Como é que eu consigo esses documentos pela misericórdia, né? Que é isso que todo mundo me pergunta. Jéssica, mas e aí? Como é que eu vou achar essa documentação até chegar nessa geração que, né? Existe documento, gente, de 1860, 1860, onde que acha essa documentação? Bom, não tem como falar, né? E começar a reunir a documentação sem montar árvore genealógica. Isso aqui é a base da cidadania italiana, tá? Árvore genealógica. É um rabisco, gente. Ou vocês entram lá no site que monta a árvore genealógica, ou vocês vão pegam um caderno. Eu montei a minha árvore genealógica no caderno, tá? Peguei um papel e uma caneta, e aí eu fiz exatamente isso aqui, ó. Qual o meu nome, quando eu nasci, onde eu nasci, qual a cidade que eu nasci, tá? Qual o nome da minha mãe e o nome do meu pai. Quando eu sei aonde eu nasci em São Caetano do Sul, no Brasil, São Paulo. Eu vou no cartório de São Caetano do Sul para procurar minha certidão, né? Ou eu olho no meu RG, que tem lá os dados da certidão, tudo, e vou lá emitir minha certidão de nascimento. Isso aqui não dá para montar árvore genealógica também sem
emitir certidão, tá? Então eu vou sempre voltar aqui na questão das certidões para vocês saberem como é que vocês vão chegar lá no italiano. Então, eu descobri, né, fiz uma investigação com a minha família. Tem muitos casos que a gente fala assim, eu sou sortudo porque eu ainda tenho os meus avós, né, tem gente que tem até bisavô ainda. Então eu posso perguntar para os meus avós, para os meus tios, e eles conseguem me dar informações, me dar dicas do que aconteceu, contar histórias. Só que e quem não tem contato com a família? E quem não consegue fazer nenhum tipo de investigação familiar? Aí desiste, acha que não dá pra fazer cidadania italiana. E na verdade dá. Montando essa árvore genealógica aqui e começando por ela. Tem gente que vai começar aqui do avô, porque das informações pra baixo tá todo mundo vivo, todo mundo é unido, todo mundo sabe onde é que tá todos os documentos, nascimento, casamento de todo mundo. Então vai começar do avô, da avó pra cima. Nós, que talvez não temos ou não queremos incomodar ninguém, né? A gente vai fazer a forma mais difícil. Porém, possível, tá? E aí, na minha certidão de nascimento, eu vou encontrar informações de nascimento dos meus pais. Vai ter lá que eu sou filha do Wagner com a Valéria. A Valéria tinha tantos anos, nasceu na data tal e nasceu no local tal. Então, nasceu em São Paulo, Vila Prudente. O que eu vou fazer? Vou lá no Google, cartório de registro civil da Vila Prudente. Vou procurar a data de nascimento da minha mãe e vou pedir no cartório. Quando eu pegar essa certidão da minha mãe e do meu pai, eu vou encontrar informações dos meus avós, que são os pais deles, e vai ter provavelmente escrito onde nasceram, onde casaram, né? E vai ter o nome dos bisavós. Então, isso você não sabe aqui na tua certidão, mas você vai saber na certidão dos teus pais. Então, você tem que pedir certidão. E como é que tipo de certidão é essa que pede no cartório? Certidão em inteiro teor, tá, gente? Existem dois tipos de certidões, inteiro teor e simples. A simples é aquela que todo mundo conhece, todo mundo que vai no cartório, o cartório dá aquela que é cheia de lacunas, que é a certidão simples. Aqui vocês vão pedir é sempre inteiro teor. De vocês, do pai, da mãe, do avô, vai subindo na linha genealógica, tá? Pode ver que ela é bem diferente de uma certidão simples, porque ela vem fiel ao livro de registros. Quando alguém foi lá registrar, a pessoa registrar um casamento, tem um texto escrito no livro de registros. Esse livro, essas informações, elas vêm fiéis a esse livro e vem escrito assim, esse textão aqui, uma redação na certidão. Qual que é a diferença dessa certidão para a certidão simples? É que na certidão simples o cartório vai preencher só com as lacunas que pede na certidão. Aqui tem um desenho, tá vendo que eu quis dizer aqui que ela vem inteira, tá? A inteiro teor ela vem inteira. E a certidão simples ela vem as lacunas. Então, se tem alguma coisa no livro de registros que a certidão simples ela não pede para colocar na lacuna, essa informação ela vai ser omitida. Pode ser que vocês estejam anos, já aconteceu muito. A pessoa tá, Jéssica, tô há 5 anos procurando a certidão de não sei quem do meu bisavô. Tá, mas que documento que você tem? Eu tenho uma certidão. Deixa eu ver a certidão. Simples. Pede uma inteiro teor. Pediu a inteiro teor, tava lá escrito nascido na data tal, no local tal. Eu falei, você ficou 5 anos. 5 anos para descobrir que tava lá. Era só pedir a certidão inteira. E então sempre inteiro teor. Primeiro que no processo de cidadania não se usa certidão simples, tá? Sempre inteiro teor. Mas tem muita gente que quer economizar. Fala, não, Jéssica, eu vou pedir a simples que é mais barata. Aí você analisa e depois eu peço a inteiro teor. Só que aí se eu faço uma análise e mando você corrigir informações conforme a certidão com informações omitidas, eu vou mandar você fazer uma retificação errada, uma correção errada, e vou te induzir a um erro, e depois esse erro vai ficar muito mais caro. Existe um tempo de validade para essa certidão ou não? Existe. Nesse momento aqui que a gente está emitindo a documentação, ninguém vai se preocupar com data, com validade, tá? Ai, Jéssica, mas eu vou começar a emitir só no ano que vem, que é quando eu quero começar a mexer com isso, que você não vai vencer. Não importa. Pode emitir tudo agora, porque provavelmente vai ter informação errada nessas certidões, porque na época
eram italianos que falavam nos cartórios, não se apresentavam documentos, se falavam o nome deles e o cartorário escrevia do jeito que entendia. Então vocês podem ver que muitos sobrenomes italianos mudaram durante o tempo, tem erro de data, erro de local, e tudo isso vai ter que ser corrigido depois de ser feita uma análise, né? E isso é corriqueiro, é normal, dentro de um processo de cidadania, fazer correção, tá? E depois que você faz a correção, precisa reemitir essa certidão nova com a correção feita. Então a validade dessa certidão vai ser a nova. Só que quando você corrigir, você já vai estar nos finalmente para entrar com o processo. Então, assim, a validade a gente pede para que esteja dentro de 1 ano, para quando entrar com o processo, mas não se preocupem com validade antes da análise. Se preocupem com validade depois que estiver fechando a pasta para começar o processo, tá? Então, voltando aqui, vocês foram pedindo certidão por certidão por certidão, empacou aqui na avó, porque aí fica muito antigo e começa a ficar difícil ter informações corretas, tá? E aí às vezes fala assim, a avó, vou colocar o meu exemplo aqui, a Jéssica Donelli é filha do Wagner, minha linha é só aqui desse lado, é filha do Wagner Donelli, do Hélio, que é neta do Hélio Donelli, bisneta do Virgílio Donelli, que é filho do Giuseppe, nascido na Itália. Aí eu, caramba, nascido da Itália onde na Itália? Né? Como que eu vou achar esse cara que nasceu na Itália? Eu tenho que emitir todas as certidões do Brasil, todas, tem que buscar, tem que ir atrás. E aí tem ferramentas, né, que a gente ajuda dentro desse nosso processo ali junto com a minha empresa, com a prática. A gente ajuda vocês através de orientações, usando os recursos que são o nosso conhecimento, para vocês conseguirem encontrar por conta própria, pelo menos essa primeira etapa, né, que é onde vocês podem economizar. O processo de cidadania italiana é caro, tá, gente? É caro. A parte do Brasil é cara, a parte da Itália é cara. Então, onde vocês conseguirem economizar é aqui, ó. Isso aqui é besteira vocês contratarem alguém de cara para montar a árvore genealógica para vocês. Muito provavelmente a pessoa não vai achar nada, ou ela vai ficar te pedindo documentos e você vai ter que ficar pegando documentos para essa assessoria e a assessoria, você que vai estar fazendo o trabalho para ela. Entendeu? Então, basicamente, se vocês conseguirem economizar aqui, a gente ajuda, tá? A gente tem material também, para quem quiser contratar só, consultoria, né? Não é um problema, mas inclusive no Instagram também, lá nos nossos posts, tem muito conteúdo disso aqui para vocês conseguirem buscar toda a documentação por conta, tá? Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui para achar do italiano. Tá, vou voltar aqui então para falar um pouquinho do italiano. Vai chegar um momento que vai ficar difícil achar a certidão do italiano. Para algumas pessoas pode ser que tenha a sorte de outros familiares já terem feito o processo. E aí, conforme você vai emitindo as certidões, você vai começar a ler essas certidões, você vai ver que lá no final, se tem alguém da família que já fez o processo, vai estar escrito a averbação. Averbo aqui que na data X foi feito um processo de correção dizendo que José Donelli é, na verdade, Giuseppe Donelli, nascido na cidade de Rovigo. Aí você vai falar, caramba, alguém já fez essa retificação. Se alguém já fez retificação, essa correção nessa certidão, significa que essa pessoa precisou fazer essa correção para usar no processo de cidadania. E aí, você pode perguntar para os familiares, né? Alguém vai saber, alguém da família vai saber essa fofoca. Quem foi que fez o processo de cidadania? Ou se foi feito, se tiver um número de processo judicial nessa certidão, um advogado pode consultar esse processo e saber o nome da pessoa. E se for alguém que vocês conhecem, vocês podem contatar e falar, olha, poderia aí me disponibilizar, por favor, uma cópia de todas as certidões que você encontrou sozinho. Muita gente da família disponibiliza, tá? E tem muita gente que às vezes sofre muito com essa parte de pesquisa, tudo, e depois fala, agora todo mundo quer, você quer, eu vou cobrar, nananã. Tem que perguntar, tá? Geralmente os familiares, quando já passou muito tempo, eles esquecem que eles sofreram e aí eles disponibilizam as cópias.
Quando eles disponibilizam as cópias, gente, vocês salvaram tempo, dinheiro e tem que dar um presentão para esse familiar, porque a única coisa que vocês vão precisar fazer é entregar essas cópias para análise e se não tiver nenhuma correção, é só emitir tudo de novo, vocês já sabem a localização, não vai precisar fazer pesquisa. Olha, é tempo e dinheiro que vocês vão salvar aí, tá? Então, essa parte da documentação é a parte mais difícil, tá? Não é o processo de cidadania. E quanto tempo demora, né, esse processo? Quanto tempo demora o processo de cidadania? Tá todo mundo com pressa, o pessoal tá na Irlanda, tá com visto vencendo, tá todo mundo com pressa. Precisa ser pra ontem. O processo, seja no Brasil, na Itália ou judicial, só começa depois da documentação pronta. Às vezes me dá uns faniquitos, assim, umas coisas, que o pessoal fala assim, não, eu tô em processo já tô em processo faz uns 2, 3 anos, tô em processo de cidadania, tá pra sair. Aí eu falo, mas que processo é esse? Como que você fez? Não, tem um pessoal lá no Brasil cuidando pra mim. Não, mas cuidando do quê? Fazendo o quê? Não, tá lá encontrando o documento. Aí eu falo pra pessoa, mas e você tá achando que você tá em processo? Aí, não tá? Não tá. Você não tá em processo, você nem começou, a Itália nem sabe que você existe. Então, assim, cuidado com essa coisa de, tá rolando o processo. Queiram entender, se tem alguém na família de vocês fazendo algum processo de cidadania, queiram entender o que está sendo feito nessa documentação. Quem foi que emitiu essa documentação? Foi a pessoa ou foi a assessoria? E com base no que essa assessoria achou essa documentação? Porque como que ela sabe, como que a assessoria, o genealogista, vai conseguir... Tudo bem, ele vai montar a árvore genealógica, ele vai fazer isso aqui que a gente está fazendo. Mas se ninguém passar essas informações para ele, como é que ele vai conseguir conectar uma certidão lá de cima com a de baixo? Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. A gente estava até conversando no caminho, né, Ana, de um caso recente de um dono de cartório que falsificava documentos no Brasil, ele inventava, não existia o livro de registros, toda documentação, toda certidão precisa ser baseada num livro de registros. Tanto que lá em cima da certidão vai estar escrito livro tal, matrícula tal, porque se alguém for olhar a veracidade dessa certidão, vai olhar no livro escrito a caneta. Não existiam esses livros e a pessoa, o cartorário, simplesmente, né, em parceria ali com a assessoria, com as assessorias, né, inventava documentação, desde a pessoa, inventava pai, mãe, avô, até chegar num italiano, que muitas vezes é o padre que também recebe propina para fazer naqueles papel de pão, né, aquelas certidões deles, que se vocês verem uma certidão italiana, vocês não vão acreditar. E aí, esse cartorário, ele foi pego, né, pela polícia, através de uma investigação, e ele pôs fogo no cartório. Porque, imagina, pra ele valia a pena botar fogo no cartório do que todo mundo, do que descobrirem tudo que ele já fez, tá? Então, gente, e não vai ser o cartório, não vai ser o padre, não vai ser a assessoria. É o nome de vocês que está na Itália e isso é penal, tá? É penal. E eu tenho um caso de uma pessoa que trabalha para o governo italiano, para o governo irlandês. Ele trabalha para um órgão de saúde e ele foi renovar o passaporte dele agora de 10 anos e não conseguiu porque no consulado tá bloqueado o passaporte dele. E aí ele não entendeu, me procurou e aí eu fui investigar. Ele tá sofrendo um processo na corte italiana, no tribunal italiano, é um crime penal, tá? Ele não tem nem defesa, mas descobriram que a documentação que eles fizeram no consulado italiano em 1990 foi feito com base em uma certidão que não existe, uma certidão falsa italiana. Porque o consulado, a investigação foi que pegar a certidão italiana e confirmar com o comune se aquele livro existe. Então, hoje fizeram, assim, ano passado fizeram essa investigação. Oi, comune, tudo bem? Essa certidão aqui de nascimento de 1865, livro tal, tá aí? Não, aqui é o registro de uma outra pessoa. Documentação fraudada é o próprio requerente que responde, né? Então agora ele, depois de 10 anos, já tem carreira aqui na Irlanda, já tem toda uma vida feita, do nada o passaporte italiano dele não existe mais. Então tem que tomar muito cuidado e é tudo com base na documentação lá preliminar, tá bom?
Então, voltando aqui, em quanto tempo demora, tá? Depende. Pode demorar 2, 3 meses, pode demorar infinito. Se você não tiver as orientações necessárias, se você não tiver o caminho certo a seguir. Senão vocês vão ficar que nem o pessoal lá que eu falei. Ah, tô há 5 anos, não encontro a certidão. Não, cara, você tá procurando errado. Ninguém fica 5 anos procurando uma certidão. Ou ela existe ou ela não existe. E se ela não existe, a gente descobre por que ela não existe e a gente faz uma reconstrução via judicial. Então tem jeito. Para essa documentação, a não ser que haja uma interrupção, tem jeito de resolver essa cidadania. Nem que seja para eu te falar assim, não tem direito, acabou, para aqui. Mas vocês não vão, de jeito nenhum, ficar 5 anos procurando um documento, tá? Essa é a parte do Brasil. Pode levar para reunir a documentação, depende dos cartórios. Vocês vão precisar pedir para cada cartório, né, essa documentação, depende do tempo do cartório. Quando vocês acharem a certidão italiana, depende de quanto tempo o Comune vai entregar essa certidão. Se tiver correção para fazer, quanto tempo vai demorar essas correções para fazer? Para dar uma média, tá, de todos os nossos clientes, assim, todos esses anos trabalhando com cidadania, média, entre 6 meses e 1 ano. Desde o zero, desde não sei se tem italiano na minha família, até tá com tudo pronto para dar entrada. Tem gente que conseguiu com menos, que foi o caso de pessoas que já têm, pessoas da família que já fizeram. Então, assim, tava tudo pronto, 3 meses tava a documentação fechada. E a galera que não sabe se tem direito ou que não sabe onde estão as certidões, tem que fazer todo esse trabalho de pesquisa, né? Escavação arqueológica quase, né? Não é nem genealógica mais. E conseguir reunir essa documentação, corrigir o que tem que corrigir, fazer tudo o que tem que fazer. Média aí de 6 meses, 1 ano, tá? Que foi? E aí, gente, quanto tempo demora esse processo na Itália? Já que a gente falou dessa parte do Brasil, né? Quanto tempo demora na Itália? Seja ele judicial, via administrativa, né? A forma que for feita esse processo vai depender do status da sua residência, tá? A forma original de se fazer um processo de cidadania italiana, esquece tudo que vocês ouviram falar de cidadania italiana hoje. Pessoas que foram para a Itália, pessoas que fizeram... Esquece tudo agora, deleta. Começa aqui, ó. Processo no consulado onde eu sou residente. Essa é a forma original que está na legislação italiana. Todo cidadão italiano deve fazer um processo de cidadania onde é residente fiscal. O que é residente fiscal? Quem aqui tem Stamp 4, quem aqui tem um visto de trabalho com mais de 2 anos, é residente na Irlanda, vocês são residentes. Vocês podem usar os serviços do consulado italiano para reconhecer os direitos de vocês. Quem mora no Brasil, sou residente no Brasil. Vocês devem procurar, quem está no Brasil, deve procurar o consulado italiano do Brasil para fazer esse processo. Esse é o jeito certo de fazer o processo de cidadania. Ponto. Aí o que acontece? Consulado do Brasil. Vou falar dos consulados do exterior. Dentro da legislação italiana, né, existe um decreto de presidência dos ministros que diz que todo consulado deve finalizar um processo dentro de 730 dias. Até 2 anos. Quem mora aqui fora, por exemplo, aqui na Irlanda, o consulado italiano de Dublin, ele diz que o processo pode até levar 730 dias, mas eu faço muito processo para descendente de italiano aqui, que é residente, que tem Stamp 4, ou por trabalho, ou porque é casado com um europeu, e processos que o seu Ruggero lá, que é o cônsul, ele faz em 2 meses, em 4 meses, em 6 meses. É um consulado que não tem fila, é um consulado que segue as regras italianas. Se você for, já fiz processo no consulado alemão, fiz processo no consulado da Espanha, tudo sai normal. O problema é quando chega no Brasil e lá para os lados da Argentina. Por quê? A grande imigração aconteceu naquela região, naqueles países. E aí nós somos, até 2, 3 anos atrás, éramos 30 milhões de descendentes de italianos. Os consulados do Brasil não comportam tanto processo de cidadania, tanto pedido de cidadania. O que aconteceu? Começou a formar-se uma fila. Hoje, se vocês forem tentar, se alguém lá do Brasil for tentar fazer um processo de cidadania italiana no consulado, tem que entrar numa fila de 10, 12 anos. Só que isso é ilegal.
né? Isso é ilegal segundo o decreto de presidência dos ministros. E o que a gente faz? A gente vai para a Itália? Não, ninguém precisa ir para a Itália. Se a pessoa é residente no Brasil ou é residente em um outro país onde o consulado não respeita as regras, a gente faz um processo via judicial. A gente processa o Ministério do Interno. É seguro processar o Ministério do Interno? Hoje sim, depois de 2018, muito seguro, porque existe uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Aconteceram que durante os últimos anos, né, vamos dizer os últimos 5, 10 anos, começou essa revolta contra os consulados dos advogados, né, e começaram a entrar com um monte de processo no tribunal italiano dizendo, olha, o meu cliente é residente no Brasil, o seu João, a dona Maria tem 50 anos, tem 40 anos, tem seus filhos, seu emprego, sua casa lá no Brasil, e o consulado não faz o processo deles dentro da lei. E aí um juiz olhou e falou, não, o consulado está errado, toma aqui tua cidadania, você é cidadão italiano. E aí aconteceu com um outro processo, um outro processo, um outro processo. E aí foram se tornando centenas e milhares de processos com a mesma decisão. Porque na Itália tudo se baseia na jurisprudência. E aí criou-se essa jurisprudência para que cada juiz não ficasse perdendo tempo para julgar o mesmo processo, eles colocaram uma sentença só para todo mundo. Então todo mundo que entra com essa argumentativa contra as filas ilegais do consulado e comprova, primeiro, que a documentação é legítima, é descendente de italiano, e o consulado não atende dentro de 2 anos, é sentença positiva, tá? Então, por isso que a gente faz processo judicial contra as filas ilegais do consulado. Isso quer dizer que quem está aqui na Irlanda com visto de estudante não é residente, não pode usar. Se vocês forem num consulado italiano aqui, o consulado italiano vai falar, não posso atender vocês, você tem que ir no consulado do seu país, porque você não é residente na Irlanda, você tem um visto temporário de estudante, tá? Então, você está aqui como estudante, você é residente no Brasil, você pode fazer esse processo contra as filas ilegais do Brasil, que é onde você é residente, e juntar toda a família, porque esse é um processo que pode ser incluído todos os requerentes do mesmo italiano. E esse processo sai muito em conta, tá? Dentro, né, desse mundo da cidadania que é caro, sai muito, é o processo mais em conta porque você pode dividir com os familiares todos os custos, inclusive essa parte da documentação que eu falei pra vocês, do cartório, não é uma para cada um, é uma para todos. Então, assim, é muito vantajoso, tá? Essa é a forma original de fazer processo de cidadania. Esse é o correto, ninguém está infringindo nenhuma lei, ninguém está incomodando a Itália e ninguém está se aproveitando da Itália dessa forma. Só que aí existe, a gente chama de processo administrativo, mas eu vou falar aqui de processo na Itália, tá? Eu só pulei aqui. Do lado desse processo via judicial, a gente não faz... Vocês não fazem só contrafilas, né? Contrafilas seria um processo administrativo que seria de forma administrativa no consulado. Seria uma forma assim, todo mundo na minha linha é homem, né? Não teve nenhuma mulher, ou uma mulher ali que nasceu, o filho é nascido depois de 48. Vocês vão ter que seguir a prática para vocês saberem essas regrinhas, tá? Porque senão vai ficar muito técnico aqui, vocês vão dormir. Esse é um processo administrativo, um processo que deve ser feito e pode ser feito num consulado. Existe um processo que é via materna, que chama, tá? Que é um processo que até o ano de 1948, dizia que mulheres que casavam com estrangeiros, elas perdiam o direito de transmitir a própria cidadania pro filho. Por isso que vem esse mito que se tem mulher na linha da cidadania, a pessoa não tem direito. Isso é só um mito, tá? Porque com a Constituição de 1948, essa lei discriminatória, ela caiu, tá? E aí o que se baseia é a nova Constituição de depois de 48. O que significa que mulheres passam, né, também mulheres os quais o filho nasceu depois dessa nova Constituição, transmite a cidadania. Normalmente é feito um processo no consulado ou contra as filas do consulado, tá?
E aí a via materna, que é aquela assim, mas e quem nasceu antes? E o filho que nasceu antes de 1948? Como é que faz? Faz esse processo também? Infelizmente não faz, porque caiu na Constituição anterior, não faz administrativo, não faz no consulado, mas faz via judicial, que também existe a jurisprudência. Essa jurisprudência já é muito antiga, tá, gente? Já desde anos 2000 e bolinha, que é a via materna. Todas aquelas mesmas decisões para o mesmo processo via materna, dizendo que era uma discriminação muito grande uma mulher não ter direito de passar a cidadania para o próprio filho, tá? Então, hoje isso é muito tranquilo de fazer também, mas quem tem uma mulher na linha não pode fazer processo administrativo no consulado, não pode fazer contrafilas, pode fazer somente um processo judicial via materna. Aí nem depende de onde a pessoa mora, se ela é residente na Irlanda, se ela é residente no Japão, ela não vai conseguir entrar no consulado, vai ter que ser via judicial. Pode também incluir outros familiares, tá? E é tranquilo de fazer. Agora, dentro desse processo administrativo que a gente fala, fazer consulado, judicial, contrafilas. Jéssica, e aquele processo que todos os meus amigos falam que fizeram, inclusive que você foi para a Itália fazer, eu no caso, né? Que é aquele processo que vai para a Itália. Que processo é esse, né? É um processo que a gente chama de processo administrativo. O que aconteceu? Antes de sair essa jurisprudência do contrafilas, né, de processar o consulado, as pessoas queriam fazer processo de cidadania italiana. Chegava lá no consulado, o consulado falava, querido, 14 anos, aqui se você quiser entrar na fila. Aí a pessoa falava, tá, diz na legislação que eu tenho que fazer um processo onde eu sou residente. E se eu for residente na Itália? Eu posso fazer um processo na Itália? E aí foi quando os brasileiros acharam esse jeitinho aí, né? E começaram a fazer esse tipo de processo, registrar uma residência na Itália. E na legislação italiana também tem isso, que você pode entrar como turista na Itália, você pode registrar sua residência na Itália com o intuito de fazer o seu processo de cidadania italiana, contanto que você tenha a intenção de morar na Itália, tá? E aí, beleza, porque um comune, imagina, consulado é um para São Paulo, um para Brasília, um para não sei o quê. Comune é um comune com 100 habitantes. Do lado tem outro comune que seria mais ou menos uma mistura de prefeitura com cartório, tá? Um comune tem 200 habitantes, o outro comune 500 habitantes, o outro comune 5.000 habitantes. Pô, então aquele oficial pega um processo de cidadania, ele podia acabar em 2 dias se ele quisesse, né? E aí o que aconteceu? Começou a entrar essa demanda gigante de brasileiros na Itália, registrando residência para fazer processo de cidadania italiana. Se isso é feito de uma forma correta, a qual você registra a sua residência, você aluga um imóvel, você fica nesse imóvel, você não pode trabalhar porque você tem visto de turista, você não pode estudar, você não pode fazer nada, você só tem que ali ficar vegetando, esperando aquele processo acontecer. E o comune, ele pode levar, dentro desse processo, ele pode levar até 180 dias depois que você deu entrada no processo, né, que é depois da residência, e você fica ali esperando. Há anos atrás, né, até poucos anos, 2, 3 anos atrás, se fazia processo com 2, 3 meses, isso aí era muito comum. Só que o que começou a acontecer? O brasileiro, né, começou a ficar muito assim, quer sempre mais, e a gente acaba ferrando todas as coisas. Com essa pressa que a gente tem, que eu não sei que pressa é essa, da onde que veio tudo isso, porque começou a falar assim, mas é um processo tão simples, por que o comune não faz logo? E se aí o comune fala, porque eu tô muito sobrecarregado, eu não tenho só vocês pra cuidar, vocês não são prioridade. Mas se eu te der 200 euros, será que eu viro prioridade? Aí o comune que recebe ali, o senhorzinho, que trabalha a vida inteira naquele comune, que ganha um salário, que não consegue nem sair do estado dele, você põe 200 euros na mão dele e faz mercado de um mês. E aí começou essa história da máfia da cidadania italiana. As pessoas começarem a pagar propina para oficiais de comune e fazer os negócios mais rápido. Aí pagava 500 por cliente, mais 500 pelo outro cliente. Aí aquele comune registrava a residência de 10, 15 brasileiros no mês, só que não tinha caso suficiente naquele comune para todas aquelas pessoas. Aí colocava numa casa um monte de brasileiro, que nem faz aqui na Irlanda, né? Ou quando não conseguia alugar imóveis, porque na Itália os proprietários
querendo ou não, preferem às vezes deixar o imóvel fechado do que alugar para estrangeiro, né? Principalmente para fazer processo de cidadania italiana, porque eles acham que isso é ilegal, como o Felipe falou ali na outra palestra, falou, vocês vão pro Brasil, se vocês recebem um russo lá, vocês vão saber o que tem que fazer no Brasil para aplicar um visto para ele, alguma coisa? É a mesma coisa aqui, é a mesma coisa na Itália. O italiano não sabe o que é processo de cidadania italiana. A gente sabe porque a gente está indo atrás do direito. Eles não sabem. Então, eles acham que tá burlando alguma coisa, que é alguma coisa ilegal. Então, os proprietários de imóveis, eles têm medo de fazer isso. Né? Ainda mais dar residência para uma pessoa, que é um registro anagráfico, um registro no comune. Então, o que começou a acontecer? Assessorias, né? Que registravam a residência das pessoas no comune, pagava o policial municipal, para o policial municipal confirmar que aquelas pessoas moravam ali, e aquela pessoa ia embora, vinha para Irlanda trabalhar, ia para Londres, ia para Austrália, ia para o Brasil, voltava para o Brasil. Gente, quem vem do Brasil passa 2 semanas na Itália e volta para o Brasil. Enfim. E aí, esses comunes começaram a fazer essas residências fictícias. E qual que é o princípio da cidadania italiana que eu falei para vocês? Todo o processo deve ser feito onde você é residente. Se você não é residente na Itália, por que você está fazendo um processo na Itália? Tá errado. Residência fictícia é crime. E aí cai por terra a cidadania italiana. Não é o direito que é negado. Você pode fazer um processo de novo se você não for condenado pelo juiz. Mas essa questão da residência, ela acaba com o teu processo de cidadania. Só que na época, ninguém tava nem aí, porque falava assim, como é que a Itália vai saber disso? Tô aqui num país, num comune, no topo da montanha, como é que vão descobrir, né, que eu tô fazendo alguma coisa ilegal? Só que com toda essa demanda de tantos anos, tanta coisa acontecendo errada, pessoas dando golpe, assessorias dando golpe, assessorias fazendo coisa errada, brasileiros que não entendem nem da própria documentação, oferecendo serviço para fazer processos de outras pessoas, chegando na Itália e dando as coisas tudo errado. A Itália falou, chega, acabou, vocês vêm aqui para usar meu comune, pegar o passaporte e ir embora, ir para Irlanda trabalhar, ir para Londres trabalhar. Vocês acham que a gente é o quê, né? Vocês não têm interesse nenhum, vocês vêm aqui, vocês não falam a língua. Vocês saem daqui, vocês saem da Itália com o passaporte italiano, 5 anos depois, vou dar bronca em todo mundo aí, ó. Todo mundo tem passaporte italiano aí, vai levar bronca agora. Sai da Itália, vai passar na imigração, não sabe falar nenhum buongiorno. Então, assim, não tem interesse, e a Itália se fere por isso. Porque não há interesse da nossa parte na cultura italiana, não há interesse da nossa parte em aprender a língua, só que a Itália também não ajuda, né? Porque a Itália também não dá emprego, é tudo muito difícil lá. Eu já tentei morar na Itália, 2 vezes não consegui, né? Então, eu falo italiano, eu trabalho com isso, eu vivo a cultura italiana, eu respiro a Itália. É difícil, cara. É uma via, assim, de mão dupla, assim. A gente não ajuda eles, eles também não ajudam a gente. Então, o que aconteceu? Eu fiz muito esse processo administrativo. Todos os meus clientes, eles iam pra Itália, ficavam o tempo inteiro esperando o processo, só que terminava o processo, todo mundo queria ir embora porque não arrumava emprego na Itália. Isso é ilegal? Não é ilegal, porque a pessoa residiu na Itália, ela ficou todo o tempo do processo. Simplesmente, depois que ela terminou tudo, ela não achou emprego, ela tem direito de ir e vir, ela é cidadã italiana, ela tem direito de ir e vir, ela pode viajar para onde ela quiser. E aí a Itália começou a se incomodar com isso e começou a dificultar os processos de cidadania e administrativa na Itália. Existe ainda, dá para fazer, tem comune que faz. Eu, prática, consultoria, parei de fazer, não faço mais já há 2 anos, porque eu percebi que eu estava, sem querer, fomentando um mercado e me equiparando a assessorias que não faziam trabalho direito. Então, eu fazia tudo certo, só que na hora de falar sobre as assessorias, na hora que tinha alguma discussão na Itália, né, dos órgãos italianos, ou na hora que os clientes, de fato, iam escolher alguém, eu fazia parte do mesmo balaio, eu era grão do mesmo saco, né? Então, eu falei, cara, pra eu me diferenciar disso, eu preciso sair disso, porque as pessoas que não me conhecem, elas vão dizer que eu sou mais uma que faz a mesma coisa. E quem vai saber se eu faço coisa errada ou não? Então, eu falei, cara, o processo administrativo eu não faço mais. Eu faço o processo do consulado e via judicial, tá? E aí, depois disso, eu comecei a conscientizar os clientes. E os clientes começaram
começaram a vir exatamente com essa abordagem de, cara, não faz sentido pra mim ir pra Itália. Eu tô aqui na Irlanda, eu tô estudando, eu tenho visto, eu tenho muitos clientes que estão no Brasil e queriam vir pra Irlanda e falar, Jéssica, mas eu quero fazer meu processo na Itália, faz pra mim, eu só confio em você, eu quero fazer meu processo na Itália. Aí eu falava, mas você vai pra onde depois? Ah, eu vou pra Irlanda. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um planner? Falava pra pessoa, vamos fazer um planner? Quanto que você vai gastar na cidadania italiana na Itália? Só de assessoria, 5 mil euros. Mas depois de 3 meses tem que pagar aluguel, 450, 500 euros por mês. Mais o que você vai se alimentar, se locomover, pode pôr de 8 a 10 mil euros. Quem tem hoje 60 mil reais no Brasil, só pra pôr assim, não, toma aí, pra eu ficar sem fazer nada 6 meses na Itália. Isso é muita grana. E aí eu falava pra esses clientes, eu falava assim... Tem mais um retorno pra Irlanda também depois de novo, porque querendo ou não, tu vai gastar pra pagar depósito de novo, alugar tudo de novo, tem que... Exatamente, e aí acaba com a sanidade mental da pessoa, né? Porque a pessoa vai pra Itália, fica 6 meses sem fazer nada. Tudo bem, o processo pode demorar menos e pode demorar mais, tá? E aí eu comecei a ter clientes assim, tava até conversando com a Ana hoje. Falei, eu tinha clientes que eu tinha que socorrer, que as pessoas entravam numa depressão tão profunda, 2, 3 meses depois do processo, que nada acontece. Porque você põe o processo no comune e você espera. E você acorda, dorme, nada acontece. Acorda, dorme, nada acontece. Você não tá trabalhando. Você tá num lugar que ninguém fala com você, que só tem velho, né? Nos comunizinhos italianos. No máximo, o senhorzinho da padaria vai te falar um bom giorno, você vai puxar conversa, não vai conseguir se comunicar. Aí você vai se enfesar, não vai querer mais falar, não vai querer tentar, aí você vai num lugar, vão te tratar do jeito italiano, você não vai entender, vai achar que estão sendo grossos com você. Você vai começar a odiar a Itália e vai começar também assim, ficar introspectivo, né? Então eu tive muitos clientes que me deram muito trabalho na Itália com essa parte da sanidade mental. Chegou uma época que eu tive que pagar, eu pagava terapia em grupo para os clientes, eu fazia o teraprática. Que eu chamei 2 psicólogas, uma era psicóloga, a outra era psiquiatra. E aí ela fazia em grupo com eles uma vez por semana, porque a galera não conseguia, assim. Eles mandavam mensagem, tinha uma cliente que me mandava mensagem e falava assim, Jéssica, eu tô com medo de dormir porque eu sinto que eu vou morrer se eu dormir. Mas por quê? Porque eu tô muito ansiosa, eu tô com muita palpitação, eu preciso ir pro hospital. Então a gente tem que levar a pessoa pro hospital porque ela tá com ansiedade, porque o processo dela não termina. Mas foi ela que escolheu ir pra Itália e ficar sem fazer nada lá, sabe? A pessoa ter reação alérgica, ficar toda embolada de não conseguir respirar por crise de ansiedade. Desse processo na Itália e achar que nada tá acontecendo e que vai dar tudo errado, a pessoa fica muito louca. Daí eu falei, não, gente... sério, não tem condições. É uma carga muito grande pra mim também, porque eu poderia ser uma assessoria que dane-se o cliente. Ele escolheu isso e ele que sofra com isso. Mas não, o cliente me mandava uma mensagem, ou se ele não mandava mensagem, quando eu trabalhava na Itália, eu ia lá bater na porta dele, abria as janelas, abria as coisas, porque a pessoa tava uma semana sem tomar um banho, sem sair da cama, porque não tinha vontade de viver enquanto não acabasse aquele processo. Então a pessoa ficava 6 meses ali, 6 meses da vida dela era um gap, não existiu. Sendo que ela podia estar fazendo outras coisas da vida dela enquanto esse processo está rolando. E aí, pensando nisso, eu falava, fora isso, né, é o que o Gustavo falou ali. Você acabou com a sua sanidade mental estando na Itália. Acabou o seu dinheiro. Você tem que chegar na Irlanda ainda, meu bem. Seu plano era chegar na Irlanda? É depósito, é dar um rolê no Temple Bar pra achar um trabalho, é colocar sua roupa preta, entendeu? É andar debaixo de chuva de bicicleta. É todo um depois que você nem deveria ter gasto essa energia naquele momento. É uma energia que você tinha que ter guardado. Então, o que eu faço, né? O que eu fiz muito ali com os clientes que ainda tinham essa consciência do processo na Itália? Falava pra eles, quanto você vai gastar com o processo na Itália? Ah, de 8 a 10 mil. Tá bom. Se a gente fizesse um processo contra filas, custaria quanto? Custaria, se eu colocar mais 3, 4 familiares aqui, vai me custar metade disso. E quanto que é o teu curso de inglês na Irlanda? Ah, é a outra metade. Cara, o valor de um processo de cidadania, você pagou a cidadania da sua família, de você, do teu irmão que nunca ia ter condições, que foi o meu caso. Tu
fazendo pra minha família também, que nunca iriam pra Itália fazer esse processo de cidadania, ficar 6 meses parado lá. Meu pai, meu sobrinho, meus tios. Então, assim, você tá beneficiando muita gente com essa escolha e se beneficiando também, porque enquanto o processo tá rolando, você tá aqui estudando. Depois que você tivesse na Itália e viesse pra Irlanda, não ia adiantar também você ter o passaporte italiano e não falar uma palavra de inglês. Você ia ter que estudar, né? Então já chega na Irlanda, já vive o intercâmbio, né? Começa a estudar, deixa o processo rolar com a família e na hora que acabar você faz o registro no consulado aqui como residente, faz passaporte, acabou. Então essa é a minha sincera palestra sobre o processo administrativo, tá? E aí, como que a prática pode te ajudar? Vamos lá, vamos ao que interessa. A gente tem pouquíssimos serviços aqui na empresa, tá? É uma consultoria flash, que é aquela pessoa que, assim, Jéssica, não sei se tem italiano na minha família, não quero saber, quero procurar. Ou é aquela pessoa que, Jéssica, eu tô começando a reunir a documentação, mas tá complicado, eu parei ali no casamento do fulano, não consigo achar, não consigo mais prosseguir. Ou é aquela pessoa que, Jéssica, eu tenho tudo, eu só quero entender como é que funciona pra não fazer nada errado, só pra eu saber se eu tô no caminho certo. Essa é a consultoria flash. Você escaneia aquele QR Code que depois eu vou pôr aqui, marca uma consultoria comigo e daí a gente vai falar do seu caso, o que você tem que fazer, como o Gustavo falou ali no começo. Eu já morei em 5 países. Eu morei na Nova Zelândia, morei na Itália 2 vezes, morei na Alemanha, né? Morei aqui na Irlanda e eu consigo entender as dores das pessoas com base no visto que ela tem, na realidade que ela tem. Eu consigo buscar no meu background, saber o que daria certo para aquela pessoa, o que poderia dar certo. A escolha é sempre do cliente. Mas de repente eu dou uma saída para ela que ela, sem esse meu background, ela nunca teria pensado. Então ela precisa talvez de uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência também para abrir esse horizonte. Ou às vezes a pessoa traz uma coisa que eu não conheço e daí a gente analisa juntos e faz brainstorming mesmo, sabe? E a questão da documentação também. Depois que a pessoa realmente achou um italiano, aí que começa o serviço com a prática, tá? Porque a gente não vai fazer pesquisa genealógica para vocês, a gente não vai montar a pasta no Brasil, a gente não vai reunir documento no cartório. Quando vocês chegarem pra gente e falar assim, Jéssica, tem um italiano na minha família, eu sei que tem, mas eu não tenho documento ainda. Daí vocês vão assinar um pré-contrato com a minha equipe, que é um contrato, vou falar os preços hoje, mas depois, ano que vem pode mudar. Um pré-contrato, 420 euros, que é um contrato de consultoria avançada. Esse contrato de consultoria avançada, ele é um contrato de até 1 ano, né, que é o tempo que a gente estipulou, que uma pessoa, um tempo máximo, uma pessoa conseguir montar a documentação dela. E eu disponibilizo um consultor para ser a tua rede de apoio. Para você, toda vez que tiver uma dificuldade, estiver no cartório, falar, achei essa documentação aqui, mas eu não consigo ir além. A gente lê a certidão, tá escrito aqui que ele nasceu aqui na data, no lugar tal. E se você fosse na paróquia? Olha, essa data aqui não tinha cartório, era só paróquia. Por que você não vai na diocese? Por que você não vai aqui? Por que você não vai ali? Vai chegar um momento que você vai ter toda a documentação e aí essa documentação vai vir para análise. E aí você vai fazer uma reunião comigo, porque sou eu que faço a análise com vocês. Então eu vou fazer análise, vou entregar um relatório para vocês e uma reunião de vídeo. E nessa reunião de vídeo eu vou dizer para vocês tudo que está errado nessa documentação e tudo o que tem que ser feito para ela ficar perfeita para o processo. Também nessa chamada pode ser que se alguém tiver alguma interrupção, vai ser o momento que eu vou falar não dá direito à cidadania. Ou que eu vou dizer, aqui você perdeu o direito, mas dá pra fazer isso e tentar aquilo, com base em outras sentenças de outros casos. Tudo isso a gente vai conversar dentro desse relatório da análise, tá? Uma vez que vocês já reuniram toda a documentação. Corrigiu tudo, tá tudo pronto, eu vou fazer orientação para vocês de legalização, tradução, tudo isso dessa documentação. E é aí que vocês vão me escolher a minha equipe ou não, para fazer um processo de cidadania italiana. Porque até esse momento vocês não têm vínculo nenhum comigo. Eu tô ajudando vocês ali,
ó, pra montar documentação. Não pedir depósito para fazer processo judicial, porque eu nem sei se vocês têm direito à cidadania italiana. Eu preciso analisar essa documentação e deixar tudo pronto. Tá tudo pronto? Tudo corrigido? Tudo 100%? Eu tenho certeza que eu posso fazer teu processo? Aí vocês vão assinar o contrato, de fato, judicial, né? Que aí vocês vão escanear o QR Code para saber o orçamento, tudo. E essa consultoria que a gente fez, essa consultoria avançada de 420 euros, 50% dela é descontada do processo. Então vocês têm esse desconto aí, e metade dela sai gratuita. Daí a gente faz via judicial, contra filas e materna, via consulados, tá? Você tem acompanhamento com a nossa equipe enquanto reúne a documentação, análise e orientações para viabilizar a documentação no processo, a logística de apostilamento e tradução de documentos que a gente faz, tá? Então, com a consultoria avançada, que é esse primeiro contrato que a gente faz, só depois que vocês pelo menos saibam que tem um italiano, a gente faz o acompanhamento. Você vai ter o acompanhamento com a nossa equipe desde a montagem da pasta até a conclusão do seu processo, tá? Contratando a prática, processo judicial, consulado, até o passaporte eu tô com vocês. Inclusive, se quem estiver fazendo aqui, sou eu que acompanho fazer passaporte no consulado de Dublin, tá? Aqui eu deixei os 18 passos para o reconhecimento da sua cidadania italiana, tá? Então, tudo que a gente já conversou aqui, primeiro passo, vocês vão montar a árvore genealógica, vão fazer a consultoria, né? Que aí ou vai ser avançada, ou vocês vão fazer essa flashzinha só para saber como é que é. Assinou o contrato, vão atrás das certidões, vão atrás do dano de causa, que é o italiano, vão fazer análise, vai ter reunião comigo, com a nossa equipe, vão fazer correção nessas retificações, vamos fechar essa pasta para processo, apostila diária, que vocês vão entender quando vocês estiverem na fase de fazer, tradução juramentada também, não se preocupem que isso tudo a gente vai fazer com vocês. E aí essa pasta, quando é o processo judicial, tá? Vai pro advogado na Itália, a família assina uma procuração, e esse processo é todo feito através de representação jurídica na Itália. Não precisa viajar para a Itália, não precisa fazer nada na Itália. Procuração para o advogado e ele representa a família no dia da audiência. Se o processo for feito aqui no consulado, eu vou no dia agendado com vocês, no consulado italiano de Dublin, ou em qualquer outro consulado da União Europeia eu acompanho, e a gente vai dar entrada, faz o protocolo do processo. Quem faz judicial tem o acompanhamento pelo aplicativo da Justiça Italiana, então tem total controle das informações do processo, não vai ficar na mão da assessoria, tá? Ai, Jéssica, como é que tá? Não sei o quê. Cara, olha no aplicativo que você vai ver que a informação que eu tô te passando é a informação que tá no aplicativo. Então você não vai ficar com aquela desconfiança de, ai meu Deus, o advogado, eu não sei, e contatar outro advogado para saber se aquele advogado tá falando uma coisa correta, sabe? Isso é muito ruim. Então, todos os familiares vão poder baixar esse aplicativo no próprio celular e acompanhar o processo, nome do juiz, data da audiência, tudo certinho. Aí vem o dia da audiência, né? E depois, logo depois da audiência, vem a publicação da sentença. E se for o processo no consulado, é quando o consulado chama para poder fazer, para dar o certificado de cidadania, tá? Depois disso, a gente tem que fazer a transcrição no Comune, que é o caso tanto no judicial, tá, quanto no via consulado. O Comune precisa registrar a certidão de italiana de vocês no livro de registro italianos, tá? Para vocês serem transcritos ali. AIRE é o registro de italianos que residem no exterior. Então, quem mora no Brasil vai passar a morar no Brasil não só como brasileiro, mas também como italiano. Então, precisa registrar no consulado a residência, tá? E quem mora aqui na Irlanda, a gente vai fazer aqui na Irlanda, no consulado italiano aqui, dizendo que essa pessoa é italiana e mora aqui. Com esse AIRE registrado, o consulado pode fazer passaporte e identidade, tá? Acabou o processo. Até aqui eu tô com vocês. Até ao infinito e além. Tá bom? Com todo esse trabalho, né? A gente teve a honra aí de que os nossos clientes nos fizeram 5 estrelas. E aí a gente tem muitos depoimentos lá no Google, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois na qualidade das palavras dessas pessoas. Não é uma coisa assim, 5 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e pronto. As pessoas gastam tempo ali escrevendo como é que foi
a experiência delas comigo. Falam o meu nome. As pessoas falam o meu nome porque todo mundo fala comigo. Eu sei nome e sobrenome de todos os clientes. Então, tem a minha equipe, né? Mas todo mundo me vê ali no Instagram. Eu sou muito conectada com os meus clientes. E depois, se vocês quiserem mostrar pra família, né? Porque eu sei que é difícil. Às vezes a pessoa quer fazer processo com a família. E aí você gostou de uma assessoria. Só que como é que você vai vender essa assessoria pra família? Porque a família já quer fazer com outro conhecido. Aí, sabe o que vocês fazem? Manda o Instagram da Prática. Eles vão gostar de mim, eu sou legal. E manda pro Google Reviews. E aí entra em contato o nome das pessoas aqui, ó. Todo mundo real. Dúvidas? Não, minha filha. Ai, tá todo mundo expert agora. Tem nem como ter dúvida. Não, isso que, Foi muito assim, bom. eu não passei, eu deixei os detalhes técnicos. Não, sim, mas eu falo assim, foi bem explicado. Eu acho assim, que quem quiser ter. Até eu vou até procurar. Vai que Tem que eu tenho, procurar, né? tem que procurar. Mas não faz mal como se diz, na lista de passaporte. Sim. Porque assim, a sua explicação realmente, acredito que foi bem explanada. Vou levar você lá pro Waterford, viu? Vamos! Olha, adoro Já fazer tour. Já mandei aqui pro meu grupo sobre o Summit, né? Uhum. Infelizmente as minhas amigas não puderam vir, Hum. mas eu tô aqui falando, gente. Olha, até o The Point ele também está querendo ir pra nossa feira. Já vou mandar vocês também. Vai que ela vai Vamos! estar interessada, né? Eu tô louca pra montar a barraquinha do passaporte lá. Perfeito. Ai, então já vou fazer a propaganda. Desculpa, Gustavo. Dia 10 de dezembro, a empreendedora de Waterford está montando o Brasília Marketplace lá em Waterford, né? O qual nós estamos com 20 expositores, tanto de Waterford, como de Cork, como de Roscommon. Não sei se tem aqui de Limerick. Se eu não me engano, acho que não. Mas vai ter, porque o The Point já disse que vai querer uma exposição lá. Aí põe na prática. E aí, ó, já tem a prática. Se vocês puderem, o nosso Instagram é Empreendedoras Waterford, né? Assim, nós somos um grupo pequeno de 4 mulheres que colocaram cara a tapa para poder ajudar essas pessoas, essas mulheres empreendedoras lá, né? Que querem começar e também não sabem aonde começar, porque nesse meio termo teve muitas denúncias, né, de mulheres que estão trabalhando e que não são totalmente legalizadas e tal. Então, foi para isso que também nós surgimos lá. Eu tenho 15 anos de Irlanda, assim, tenho uma carga bem grande, né, e algumas propriedades falar sobre alguns assuntos. Então, aí tenho mais as minhas outras 3 amigas, uma também está aqui, já tem 12 anos, e as outras 2 nem tanto, mas também que tem uma experiência muito grande de mercado. E aí a gente surgiu justamente para isso, para ajudar. Então, estamos aqui reunindo junto com os outros grupos, como a BIC, a Embaixada Brasileira é uma das nossas apoiadoras também. A BIC é a Câmara de Comércio entre Brasil e Irlanda, né? E estamos tentando ajudar tanto as mulheres de Waterford como nós todos, né? Eu acho que assim, nós brasileiros estamos aí para isso. Eu não sabia do seu evento, mas uma das minhas amigas marcou um link e falou assim, gente, olha isso. A partir do momento que eu vi os tópicos, eu falei, eu tô indo. Arrasou. Repete de novo a data do seu evento, por favor. 10 de dezembro. 10 de dezembro. Isso. Show, tentaremos estar lá, com certeza, pra prestigiar, pra ver, também pra gostar. Porque, cara, é tão difícil a gente conseguir, né, se envolver na cultura brasileira em outro país, que quando tem um restaurante brasileiro, a gente gosta de dar um pulinho lá, tem uma feira brasileira, claro que eu quero ir lá, tem né? A gente gosta de matar essa saudade, né? Exato. Obrigada. Jé, eu tenho uma pergunta. Tá. Seguinte, eu fui uma das pessoas vítimas de uma má assessoria. E acabou que, então assim, eu reforço a importância de trabalhar com bons profissionais, né? Acabou que eu desisti, de certa forma, da minha cidadania italiana, porque a assessoria que eu tive era daquela que orientava que a gente podia ir para a Itália, dar entrada no processo lá, voltar para a Irlanda e só voltar para a Itália quando precisasse assinar. Pois é, a verdade não é essa, para quem só vive e vê que realmente as coisas não acontecem.
O meu caso sofreu fiscalização e descaracterizou a residência. Aí o que acontece? Eu perdi o dinheiro, mas a minha preocupação é, eu não consegui reaver os meus documentos ainda. A minha suposta assessora diz que conseguiu tirar no Comune, mas que está faltando documento e que parte está com ela, parte não. E eu não consigo reaver isso. A minha pergunta é,